84? Salmo 84. Bem, antes da gente ler umas informações importantes a respeito do Salmo 84. Dos 150 salmos existentes, 116 possuem um título. E como eu havia falado, esses títulos não foram editados pela a editora da Bíblia em qualquer uma das edições. Os títulos fazem parte do texto bíblico original. Então, todas as vezes quando na sua congregação ou em casa você ler um salmo, leia o título. O título nos salmos faz parte da leitura bíblica. Não é um título que foi colocado por nós para facilitar achar um texto como no Novo Testamento. Os títulos dos salmos, eles estão aí como parte integrante do texto bíblico. E veja que interessante que o título diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo dos Coraitas. Aqui nós já possuímos uma série de informações que são indispensáveis para a compreensão do que se passa no Salmo. Por exemplo, de acordo com a melodia, os lagares. Isso quer dizer que o salmista, na hora que estava escrevendo essa composição, provavelmente ele não teve tempo aí para poder colocar uma melodia. E aí ele usou uma música que já existia, que se chama Os Lagares. Então por isso que ele diz que esse salmo tem que ser cantado no tom da música Os Lagares. E o título diz, Salmo dos Coraitas. Quando nós lemos os salmos, nós vamos verificar que o salmista Davi, para poder organizar o culto no templo, ele vai colocar três mestres de música que vão ajudá-lo na composição e na regência do coro durante o culto. Ele vai colocar o Asaf, o Emã e vai colocar o Jedutum. Cada um desses é responsável por um coro. Então, por exemplo, o Asaf, ele vai ser responsável pelo coro dos Gersonitas. Então, quando você lê lá na Bíblia, os Gersonitas é um coro que o regente daquele coro é o Asaf. E por acaso é o que mais nós conhecemos. Nós temos também aí o Emã, que é o regente dos Coraitas. E nós temos o Jedutum, que é o regente dos Meraritas. Então este salmo, ele deveria ser cantado pelo coro dos Coraitas. Os Coraitas se posicionavam à frente do templo. E aí o maestro Emã regia o coro. E eles entoavam o Salmo 84. E o que eles entoavam era isso que eu passo a ler para vocês. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. E aí o coral fazia uma pausa do cântico, e depois da pausa eles continuavam. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale seco, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente
a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Segunda pausa do canto. E continua. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Fecha os teus olhos, por gentileza. Jesus, nós somos imensamente gratos a ti, porque nós temos acesso à sua palavra. Pedimos que o teu Espírito, esta manhã, fale aos nossos corações e nos ensina, Deus, toda a verdade, para que possamos viver de forma digna diante do Senhor. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Observe comigo mais uma vez o verso 1 e 2. Ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Primeira pergunta que te faço: o que torna o lugar para onde ele quer ir como agradável? Porque ele faz questão de começar dizendo como é agradável. E não apenas diz que este lugar é agradável, como responde por qual motivo aquele lugar é agradável. Esse lugar é agradável por causa do modo como Deus ali habita. E nós, quando lemos o texto sagrado do Antigo Testamento, percebemos que Deus constituiu aquele lugar como casa do Senhor. Então, o que torna aquele lugar agradável é a convicção de que quando eu chegar lá, a casa do Senhor, Deus estará presente. Na perspectiva do Antigo Testamento, é assim que vemos. E após relatar como é agradável aquele lugar, ele diz algo que é soberano, é divino. Porque nós cremos num Deus que a sua natureza é relacional. O que isso quer dizer? Ele diz que aquele lugar não só é agradável, como aquele lugar afeta a vida dele. Perceba que no verso 2 ele diz: a minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria a Deus vivo. Quando eu estou naquele lugar, a totalidade do que sou é afetada pela presença de Deus. E aqui nós temos algo que vale um negrito. Como saberemos nós que estamos na presença de Deus? Porque diversas vezes a gente percebe pessoas que dizem: Deus está aqui, como um chavão. Ou Deus está aqui como uma possível convicção. Quando nós olhamos o texto bíblico e percebemos pessoas que se depararam com Deus, a reação dessas pessoas é a mesma. Você quer ver que interessante? Você pode, por gentileza, fazer assim com o seu dedo indicador? Obrigado. Agora aponta para o pecador mais perto de você. Ficou difícil, não ficou? Todas as vezes, quando as pessoas estão diante de Deus, o dedo delas faz isso. Sou um pecador. Quando percebemos, por exemplo, Isaías capítulo 6, a gente vai perceber que do capítulo 1 ao 5, Isaías sai anunciando ais para o pecado da nação. E são muitos ais. Ai de vocês que fazem isso, ai de vocês, ais e ais. Mas no capítulo 6, Isaías diz que tem uma visão.
Ele vê serafins, 4 com 6 asas, com 2 cobrem os rostos, com 2 cobrem os pés, com 2 voam, e dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías escuta isso, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então perceba que o salmista está nos levando nessa direção. Estar na habitação de Deus é algo agradável, mas isso mexe com quem somos. Isso mexe com a forma como nos comportamos. Se você diz que está na presença de Deus e ais não saem da sua boca, questione se é Deus mesmo que você está sentindo. Talvez seja a brisa que entra pela porta e você se arrupiou, está confundindo Deus com vento frio. Na presença de Deus, nós somos envolvidos. O nosso anseio é por isso: Senhor, eu não vejo a hora de me envolver no que o Senhor está fazendo. Eu não vejo a hora de me envolver no que o Senhor é. Quando a gente fala de anseio de coração, eu abro um grande parêntese para falar sobre que tipo de anseios permeiam os nossos corações. É claro que eu não tenho capacidade, habilidade de padronizar todos os anseios, dizer todo mundo pensa igual, ou todo mundo tem os mesmos anseios. Mas fato é que hoje o maior anseio do coração humano é a aversão pelo mesmo de sempre. Nós anseiamos por coisas novas. Todos nós em algum momento pensamos em fazer diferente, em ser diferente. Estamos cansados da mesmice. Eu tenho uma aversão ao mesmo de sempre. Eu não suporto comer frango todo dia. Se eu comer frango mais um dia, vai criar penas nos meus braços e vou virar uma galinha. As pessoas vão criando aversões ao mesmo de sempre. Quando nós observamos, por exemplo, um casal, eles têm uma relação sexual dentro do casamento, mas só o sexo não é suficiente. Não, só sexo não, a gente precisa de um negócio mais animal. Só sexo não é suficiente. Não, só celular não é importante. Como se chama um celular que não tem touchscreen, que não tem Bluetooth? Bluetooth, se bem que Bluetooth é coisa de celular antigo, né? Máquina fotográfica, a gente diz que é um tijolo. Ah, mas o celular não liga? É o propósito dele, mas é um tijolo. A gente precisa de um smart. Então a gente não precisa de um celular, a gente precisa de um smart, onde a interação seja maior. E aí nós vamos percebendo que essa aversão pelo mesmo de sempre afeta a vida das nossas igrejas. As pessoas não querem apenas serem identificadas ou rotuladas como cristãos. Não, eu não quero apenas ser rotulado como cristão. Se tiver que ser cristão, eu quero ser um cristão diferente. Quero ser um cristão com diferencial. Não basta apenas ser igreja. Tem que ser uma igreja inovadora. E aqui eu faço uma observação. Esses apontamentos que eu vou fazer para vocês, eles não pretendem negar a importância de uma igreja ser relevante e de um cristão ser relevante. Eu pretendo apenas dar o tom do que a gente pretende no Salmo 84. Continuando. Não queremos participar apenas de um culto, ouvir apenas um pregador, cantar apenas hinos. Nós precisamos que tenha alguma coisa de diferente. Esse culto é muito parado. Vamos fazer uma reunião de oração? Vamos. Ah, mas não dá para a gente orar, não tem músico para tocar o hino aí de fundo. Não tem um CD para a gente ouvir. Porque orar por orar a gente
Tem muita gente que ora, vamos orar com um diferencial. A igreja se torna uma grande prestadora de serviços, com músicas subjetivas que não dizem completamente nada. Porque na busca pelo novo, nós esquecemos o mais importante: Deus. E diversas vezes nós nos vemos em cultos, em reuniões, que o método é extraordinário, mas o conteúdo é fraquíssimo. O som é de qualidade, o pregador sabe persuadir qualquer um, o ambiente é muito agradável, mas a gente fica com a impressão de que falta alguma coisa. Nossa, eu tive a impressão que faltou alguma coisa nesse culto. Então, por essa vontade de inovar, nós estamos trocando Deus e substituindo Ele pelo método. Isso não é próprio do nosso tempo. O Finney começa com essa história, quando ele escreve o livro Avivamento. No livro do Avivamento do Finney, ele vai dizer que para a gente ser avivado, nós só precisamos descobrir o how to do. E eu passei a noite tentando dizer a palavra certa aí, você tenha paciência comigo. Se nós descobrirmos como fazer, basta. E aí nós vamos em reuniões que as pessoas dizem: vou ensinar a vocês como fazer para falar em línguas. Como fazer para ser curado. Como fazer para ter um casamento feliz. Como fazer, e vamos inserindo métodos, vamos inserindo programação, vamos inserindo diversas coisas, e chega um momento que parece que a imagem que temos é o Espírito Santo do lado de fora batendo na porta dizendo: alguém aí pode entrar para eu entrar? Abrir a porta para eu entrar? Essa aversão pelo mesmo, ela tem um caminho duplo. Ela pode fazer bem e pode fazer mal. E aí nós vamos substituir a fé verdadeira por alguma moda que tem aparência cristã. E você muito bem sabe que a gente vive de modismos. E vez ou outra aparece um modismo diferente. Essa ideia da aversão do mesmo, estamos cansados do mesmo, estamos cansados de fazer tudo, cantar hino antes de começar culto, estamos cansados do mesmo, é uma ideia que ganha muita força numa música que se popularizou por um grupo chamado Titãs. Eles cantaram uma música que o título da música é Comida. A música diz assim: a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Não, a gente não quer só isso, a gente precisa de mais. Se numa reunião nossa faltarem os músicos, ou o pregador esquecer o compromisso, ou acabar a energia e a gente não tiver som, nada disso arruina o nosso culto. O que faz a diferença no nosso culto é Deus. Jesus olha para os discípulos e diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Isso já é uma quebra de paradigma. Porque na sinagoga, para começar um culto, é preciso 10 homens casados. Enquanto não houver 10 homens casados, não começa o culto na sinagoga. Jesus diz: o meu culto é diferente. O meu culto não precisa de 10 homens casados. Precisam de 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome. E é isso que fazemos aqui. Porque talvez alguém diga: nossa, esse congresso nosso está chato, né? A gente poderia ter trago alguém diferente.
A gente poderia ter investido mais em algum aspecto. A parte mais importante deste evento é que a habitação de Deus está reunida aqui. E Deus está presente para nos abençoar. Note que para que haja uma aversão ao mesmo de sempre, é preciso reduzir o prazer e aumentar o desejo. As pessoas não estão mais satisfeitas. A gente diminui o prazer e aumenta o desejo. Aumentando o desejo, elas estarão sempre tentando e querendo inovar. O prazer de comer, por exemplo. Quando a gente aumenta o desejo, se torna gulodice. Isso é o que o professor Tom Shaper chama de amplificador psíquico. O que é um amplificador psíquico? É aquilo que torna os desejos mais profundos do coração e os eleva a proporções idolátricas. Coloca coisas como mais importantes do que Deus. O amplificador psíquico é o hábito que nós temos de pegar as coisas e torná-las deuses. Pastor Tim Keller diz o seguinte: nós achamos que ídolos são coisas ruins. Preste atenção. Nós achamos que ídolos são coisas ruins. Mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossa necessidade e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Veja como nós vivemos um risco. Vivemos um risco de idolatrar aquilo que é bom. O filho, o dinheiro, família, carro, profissão. E vamos endeusando as coisas da vida. E dando a essas coisas um valor maior do que o que nós damos a Deus. Este é o risco que nós corremos pela inovação. Por causa da aversão ao mesmo, nós observamos que as pessoas estão entrando no endividamento. Porque a regra é consumir. Quando você, por exemplo, vai numa loja de eletrodomésticos, o cara não chega lá e diz assim: olha, eu quero te dar um carnê para você pagar em 12 prestações. Ele olha para você e diz: eu quero financiar o seu sonho. Você não tem um sonho de ter uma TV boa? Essa é LED, Full HD, ela tem Smart, é 3D. Ele vai falando tantas coisas que você diz: uau, é isso que eu preciso mesmo, uma televisão desse tipo. Você vai lá no celular, o cara fala: ixi, esse celular seu aí, ó, o pessoal reclamou, um celular ruim. Agora eu tenho um celular aqui que a diferença dele é que ele tem um mais. O outro não tinha mais, esse tem, ou seja, resolveu os problemas do outro. Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema, a gente financia o seu sonho. E aí você vai para casa com um sonho que custa 12 prestações. Eu me lembro que um dia o pastor Lorival disse uma coisa interessante acerca disso. Ele disse assim que um pastor falou que os irmãos vêm na igreja contar o testemunho do carro financiado. E aí o pastor disse que esse testemunho é um testemunho que não vale. Porque Deus dá o carro e o diabo dá o carnê. E aí nós vivemos sobre essa perspectiva. Não, mesmo sempre não. Vamos nos endividar se preciso. Já sei, a gente trabalha 1 hora a mais no serviço. Não, a gente faz que nem o pai do Cris. 2 empregos. 2 empregos dá para manter o que a gente precisa. E vamos nos endividando. Vamos perdendo o prazer da vida. Porque nós não conseguimos estar contentes com o que temos. Para camuflar essa situação, periodicamente surge uma nova moda.
com muita frequência as modas vão surgindo para camuflar todos estes problemas. A utilidade das modas do pensamento é distrair a atenção dos homens e de seus autênticos perigos. A moda vai camuflando as coisas. Ninguém diz os riscos de se comprar um carro financiado. A gente pensa que comprar um carro financiado é fácil. Eu ando de ônibus, não por opção. E alguém me diz, por que você não compra um carro? Eu digo para ele, olha só, se eu comprar um carro, eu vou ter que pagar IPVA. Eu vou ter que botar gasolina que custa R$3 o litro. E seguro obrigatório. E mais a prestação. Aí eu tenho duas opções. Ou eu deixo de comer e sair com minha esposa para a gente viver a vida, ou eu compro um carro. Eu prefiro viver. Mas ninguém diz isso para você. Quando você comprou o carro, você achou que acabou. Ele não precisa de gasolina. Aí o amigo diz assim, ei, vamos sair hoje? Você bota gasolina? Não bota. Então vamos não. Vamos de ônibus. Ninguém diz os riscos da inovação. Com essa aversão ao mesmo de sempre, a presença de Deus não é suficiente. Eles querem Deus e mais alguma coisa. Por isso que a leitura do Salmo 84 se torna indispensável. Porque após esta leitura, eu me deparo com o salmista dizendo no verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. Como é que a gente vence esses problemas aí? Essa sede por inovações que vão nos distanciando de Deus. O que qualifica o nosso culto, eu já disse e reitero para vocês. É a manifestação de Deus. Como é que a gente vence esses problemas? De querer ultrapassar o que Deus nos oferece. E hoje já se tem um novo nome para este movimento. Se chama pós-cristão. Igrejas pós-cristãs, elas foram além do que Cristo fez e além do que Cristo planejou. E se tornaram instituições onde o lucro e o prazer são as propostas para a eternidade. Como é que a gente vence tudo isso? Problemas que afetam a nossa realidade. Afetam a nossa juventude. Como é que a gente lidar com isso? O salmista é e vai ser a fonte de inspiração para nós aqui. Porque observe atentamente que nós só venceremos quando aprendermos o que é temor do Senhor. E aqui está uma coisa, jovem, que você deve levar para casa, para a sua cidade, praticar no seu trabalho, no colégio, levar para a sua vida. Pastor Ed Renekiewicz diz que temor do Senhor é saber o que fazer na presença de Deus. Me diz uma coisa. Se sair daqui hoje, você for para casa, entrar dentro de casa e fechar o portão da rua, Deus estará te vendo? Sim. E você fez mais. Além de fechar o portão da rua, você fecha o portão da sala da sua casa. Deus estará te vendo? Sim. Você fez mais. Você foi para dentro do quarto e fechou a porta do quarto. Deus estará te vendo? Sim. E você fez um último ato. Você foi para o banheiro e trancou a porta do banheiro. É muita porta, minha gente. Deus estará te vendo? Sim. Então viva sabendo que Ele está te vendo. Isso é temor do Senhor. É viver sobre a perspectiva de que os olhos do Senhor estão sobre minha vida. Os olhos do Senhor estão fitos em mim.
O temor do Senhor é uma postura que leva a vida a sério, pois recebe a graça divina como uma coisa séria. No colégio, no trabalho, em casa, na igreja, os olhos do Senhor estão sobre sua vida. Então viva de forma séria. Porque este relacionamento que se restringe à igreja local, não expressa muita coisa. Se a gente acha que o relacionamento apenas dentro da igreja local expressa muita coisa, nós estamos equivocados. E o que percebemos é isso. As pessoas vêm para o culto achando que o que elas fizeram fora da igreja local vai ser esquecido por Deus. E aqui dentro a história vai ser outra. A perspectiva de Deus vai ser outra. O que vai refletir na sua vida na hora do culto é a forma como você lidou com o seu dia. É a forma como você tem vivido em relação a Deus. É a forma como você tem vivido em relação à cruz de Cristo. É isso que vai afetar os nossos cultos. E as pessoas trazem para cá as suas expectativas e dizem: que culto frustrante. Sair daqui vazio. Não, você não saiu daqui vazio, é porque você entrou cheio. Você entrou cheio talvez de pecado, talvez cheio de problemas, cheio de um monte de coisa. Aí chegou aqui, quis se encher mais e não coube. Então durante o seu dia, se prepare para este momento. Diga a Deus: hoje eu vou à sua casa. Hoje eu vou ao local onde a gente se reúne para adoração. E eu não quero me apresentar de mãos vazias. Porque a ideia que parte da nossa mente é que a adoração é feita com o microfone nas mãos. A adoração ao Senhor não parte do microfone, parte do coração. E é isso que Deus não despreza, um coração contrito e quebrantado. O salmista está nos olhando e está nos dizendo que o que não vale a pena perder e trocar é a habitação de Deus. Em 2002, quando eu tive o sonho de pregar aqui no MPV, eu decidi correr atrás do meu sonho e me qualificar. Eu me inscrevi em curso de teologia. Eu tive aulas com um dos pastores que para mim são um dos maiores ensinadores aqui do Distrito Federal, pastor Silas Soares. Me dediquei aos estudos intensamente. E você sabe o que eu observei um dia? Eu tinha conceitos, ideias, e não tinha absolutamente nada sobre Deus. Eu cheguei um dia diante de Deus e disse: Deus, mas eu não entendo. Se o meu estudo deveria me levar para mais perto do Senhor, por que eu me sinto mais longe? Se o meu estudo deveria me tornar um melhor marido, por que eu tenho tantos problemas conjugais? Se o meu estudo deveria me tornar um profissional melhor, por que não é? E eu observei que conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento são as informações que a gente coloca aqui. Sabedoria são as informações que a gente pratica na vida. Eu falei: Senhor, o que eu quero é ser sábio. É praticar a sua palavra. Viver o Senhor nos meus relacionamentos e em minha vida. Eu um dia disse a um jovem da congregação: olha, se tem uma coisa que não vale a pena, que deve ser sem graça, é cristianismo sem Cristo. E eu disse no começo que nós vivemos uma relação com Deus que é relacional. E por incrível que pareça, tem pessoas que se dizem cristãs e nunca se relacionaram com Deus. Toda a sua experiência de Deus se restringe ao culto.
Isso são desafios que eu estou lançando a você. Desafios para você levar para casa e dizer: Jesus, eu quero ir além. Jesus, eu quero te conhecer aqui dentro do meu quarto quando estiver sozinho. Lá no serviço enquanto trabalho. No colégio enquanto estudo. Eu quero levar Jesus na minha vida, em quem sou. É para isso que fomos chamados. Para sinalizar o reino de Deus. E em uma resposta de Deus, o pastor Lorival foi pregar na congregação no aniversário de 18 anos. E Deus respondeu a um anseio do que a gente orava, dizendo que nós somos resposta de Deus para o sofrimento do mundo. A partir daquilo que Deus falou, nós começamos a orar e começamos a tentar entender de que forma responderemos ao sofrimento do mundo. As pessoas, elas têm tanta sede de Deus que algumas não saem de casa sem ler o signo. Porque elas acham que a distância da lua para a terra afeta as suas vidas. E aquilo é uma coisa divina e deve ser observada. E elas dizem: vista-se de rosa, sorria para a vida. Opa, deixa eu comprar uma camisa rosa. As pessoas estão com tanta sede de Deus que a gente vê escritos em postes, em anúncios: traz a pessoa amada em 7 dias. Lê cartas, búzios, tarô, dominó, xadrez. E aí vai. E as pessoas estão desesperadas pelo Senhor. Elas querem Deus nos seus relacionamentos. Elas querem Deus para perto de si. E elas precisam ver Deus da forma como Ele se revelou. E por incrível que pareça, você sabe como foi que Deus decidiu se revelar? Nessa nova era da graça. Ele decidiu colocar o seu tesouro em vasos de barro. Quando nós vamos à pessoa aflita e ela diz: eu preciso ver Deus. A gente diz: olha ele aqui. Eu sou um representante dele. Eu preciso dar um abraço no Senhor. Estou aqui, pode me abraçar. Você é Deus? Não, Deus eu não sou. Eu sou o representante dele. E ele está em mim. E ele quer estar em você. Quando a gente fala de Deus, onde você acha que ele está diante de todo esse discurso? Você acha que de repente a gente vai ver uma fumaça branca? Ou os telhados vão começar a tremer? Você sabe onde é que você vai ver Deus? A pessoa que está aí do seu lado. É interessante perceber a matemática divina. Em Gênesis, nós percebemos que a matemática é a seguinte: Adão mais Deus mais a criação é igual a sozinho. Você imagine se Adão tivesse dito isso a Deus? Ah, Deus, eu estou me sentindo meio só. Não foi Adão que disse isso a Deus, foi Deus que disse isso a Adão. Não é bom que o homem esteja só. Porque se vivendo só, nós queremos ver Deus, nós temos que olhar para dentro de nós. Esse é o pecado do Lúcifer. Onde é que vemos Deus? Nas pessoas e nos relacionamentos. Deus está em você. E por isso é que eu sou abençoado. Porque quando eu quero me relacionar com Deus, a forma como você me abraça, a forma como você me olha, a forma como você aperta a minha mão, é Deus abençoando minha vida. Por isso que repetidas vezes a gente conversa com pessoas e a pessoa diz: nossa, Deus acabou de falar comigo. Quando? Cadê? Não, você acabou de falar, isso foi Deus. Está falando sério? É, foi Deus. Você acabou de ser usado por Deus para me abençoar. Nessa relação de vale mais um dia,
O lugar onde Deus vai estar habitando somos nós. E aí nós vamos viver um relacionamento onde nós somos edificados mutuamente. Porque todos nós temos áreas débeis das nossas vidas. Todos nós. E a área débil da minha vida é a força que Deus te deu para me abençoar. A área débil da sua vida é a força que Deus me deu para lhe abençoar. Então nós não estamos dizendo aqui, nós vamos nos individualizar e vamos procurar um método melhor. Nós estamos afirmando, vamos nos reunir e juntos seremos igreja do Senhor. Vamos nos reunir e juntos comulgaremos a ação do Espírito Santo no que Ele faz. Porque um tem salmos, outro tem profecia. E Deus vai dando dons para a igreja. E a igreja vai sendo edificada para a glória do nome dEle. É isso que torna este lugar agradável. O que torna este lugar agradável é a perspectiva de saber que quando eu chegar aqui, eu vou me encontrar com Deus por causa das pessoas que trazem Deus para este lugar. Porque se você acha mesmo que as nossas músicas atraem Deus, você deve dar uma lida melhor na Bíblia, viu? O que atrai o Senhor é o adorador. Porque nós podemos ficar cantando aqui por horas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estão dizendo isso em Isaías 6. E nada vai acontecer. Porque não parte da música, parte da vida do adorador. E eu tenho o privilégio de ser a terceira geração de pastores da minha família. Tenho o privilégio de ser neto do pastor Benedito Amâncio de Oliveira. Eu tenho o prazer de ter o meu tio como pastor da igreja presbiteriana. E me recordo dos nossos cultos lá na Fercal. Na época quando a Fercal ainda fazia parte de Sobradinho 1. DF 150 km 2. Eu lhe garanto que nós não tínhamos a qualidade sonora que temos hoje. E repetidas vezes eu vi minha avó cantando hinos desafinados. Mas se tinha uma coisa que marcava qualquer reunião, era a expectativa que a gente tinha em relação da forma como Deus ia se revelar. Ele pegava uma irmã ali falando em línguas, levantava ali um varão interpretando, e do outro lado um jovem profetizando, e a gente dizia, Deus está presente. Porque as pessoas trouxeram o Senhor consigo em suas vidas. Se nós enchermos o nosso ginásio de pessoas que não conhecem o Senhor, essas pessoas em algum momento precisarão se encontrar com Deus. E sabe como é que Deus vai se revelar a elas? Através de você. É através da sua oração. Você que aqui pega na mão da pessoa que está do lado e diz, eu posso orar por você mesmo sem te conhecer? É você que abraça a pessoa aqui dentro e diz, eu posso chorar com você em algum momento? É através disso que Deus vai se revelando a nós. E é através disso que a gente vai dizendo, nossa, quão é amável este lugar. Este lugar para mim é tão amável, que fazem 2 meses, que eu orava constantemente ao Senhor acerca do futuro. Jesus, para que o Senhor me chamou mesmo? Senhor, qual o propósito do Senhor em relação à sua igreja? Se somos respostas do Senhor, como é que essa resposta será dada? Eu fiquei 2 meses chorando, angustiado, peso no coração. Eu estava aqui ontem, quando Deus respondeu tudo que eu estava orando a Ele. Para mim este lugar é agradável. Porque Deus está presente aqui.
E eu tenho convicções de que quando eu precisar ouvir a voz dele, ele vai usar um de vocês. Eu tenho convicções de que quando eu precisar ser abençoado, ele vai usar um de vocês. Eu tenho convicções de que quando Deus quiser abençoar alguém, ele vai me usar. Por isso que este lugar é agradável, porque eu consigo ver Deus em você. E nesta relação mútua, nós somos edificados como igreja. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você que enfrenta problemas em relação a Deus, em relação a si mesmo. Você que conhece Deus de teorias e de falas e nunca teve um relacionamento sério com Ele. Eu quero orar por você que não trocaria 1000 dias por um. Porque ontem eu trocaria 1000 dias pelo dia de ontem. 1000 dias eu trocaria. Porque o que tornou agradável aquele dia foi o que Deus falou e fez. E aí nós vamos viver nessa perspectiva do tempo. E ele vai passando. E aí eu me lembro do Memórias Póstumas de Brás Cuba. Nós matamos o tempo. O tempo nos enterra. E o tempo vai nos enterrando, gente. Nós vamos perdendo o relacionamento com Deus porque estamos endividados, atarefados e estamos querendo algo novo. Sabe o que Jesus tem para lhe oferecer hoje de manhã? A presença dele. O que Jesus tem para lhe oferecer hoje de manhã? Relacionamento com ele. Isso para você lhe será suficiente. Fique em pé, deixa eu orar por você. Bem, gente. Último dia do congresso. Daqui a pouco voltamos para casa. Alguns já trabalham amanhã. Você vai esperar 365 dias? Você vai esperar mais um ano para chegar aqui e sentir o que você sentiu ontem à noite de Deus no culto? Quanto tempo você vai esperar? Eu te digo que você não precisa esperar. Você não precisa esperar por mais um dia. Porque o nosso caminho em direção a Deus já foi aberto. Jesus Cristo abriu o caminho. Ele se colocou como o nosso mediador. A sua presença está ao nosso acesso. Feche os teus olhos. Pai bendito. Esses são os teus filhos e filhas, Senhor. Esta, Senhor, é a tua igreja. Espírito Santo de Deus, nos convença. O Senhor falou com a sua igreja segunda-feira poderosamente. Existem momentos em que a alma quer, mas o corpo não. E nós venceremos, Senhor, essa inquietação pela forma como o Senhor nos convence. Por meio do teu Santo Espírito, Pai. Convença-nos, ó Deus, que nós precisamos nos atirar em sua presença. Convença-nos, ó Deus, que o que está faltando é mais da tua unção e da tua glória. Porque nós cremos que se trabalharmos mais, se labutarmos mais, nós faremos um congresso com uma logística muito melhor. Mas não pode faltar, Senhor, a sua presença em nossas vidas. Nós cremos que se trabalharmos e lutarmos, poderemos ter carros melhores. Mas não pode faltar a sua presença em nossa vida.